Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 18. Confie em Deus e não em si. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que ela não confie em suas emoções ou percepções, mas que sua confiança esteja firmada em Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu oro por relacionamentos ainda que quebrados, para que possam ser restaurados em nome de Jesus e segundo a vontade de Deus. Eu oro por mulheres. Amém. Quando Deus disse a Abrão, a quem ele mais tarde daria o nome de Abraão, para tomar os seus e partir para outro país, Abrão levou Ló, seu sobrinho, e a família de Ló com ele. Gênesis capítulo 12, do versos 1 ao 4. Quando finalmente se estabeleceram em Betel, tinham tantos animais, tendas e posses, que a terra não conseguiria prover para ambas famílias. Não apenas isso, seus servos também estavam em disputa. Então Abrão foi ter com Ló e disse-lhe que eles precisavam se separar para que cada um tivesse terras suficientes para seus rebanhos. Além disso, Abrão humildemente deixou Ló escolher primeiro o terreno. Eis o que aconteceu então. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Gênesis capítulo 13, do versos 10 ao 11. Esse foi um impasse potencialmente explosivo, uma oportunidade para que a discórdia que já afetava os pastores afetasse também as relações entre Abrão e Ló. No entanto, Abrão não deixou que isso acontecesse. Pelo contrário, ele resistiu à discórdia ao humilhar-se, ou seja, negar o seu orgulho. No lugar de tentar olhar somente para seus interesses, ele confiou a Deus o seu futuro. A oferta generosa de Abrão espaireceu a volatilidade da situação. Ao fim das contas, como poderia Ló se irritar se Abrão estava sendo tão amoroso e razoável? Logicamente, Ló escolheu o melhor dos terrenos, o Vale do Jordão, bem irrigado e fértil. Ele, com egoísmo, tomou para si e não pensou em Abrão. Veja o que aconteceu. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, do versos 12 ao 13. O egoísmo sempre leva a problemas. E isso foi verdade para Ló. Sodoma era uma cidade tão maligna que Deus decidiu destruí-la. Porém, avisando a Ló que esperaria até que Ló e sua família estivessem seguros fora da cidade antes de fazê-lo. Ló, sua mulher e suas 2 filhas tiveram que fugir rapidamente. Não puderam levar quase nada de seu gado e de seus bens, ou nada mesmo. Mas a perda de sua fortuna foi apenas o começo dos problemas de Ló. Quando sua esposa desobedeceu a Deus e voltou-se para olhar Sodoma enquanto a cidade era queimada, Deus a transformou em um pilar de sal. Mas a pior calamidade foi que Ló engravidou ambas as filhas, que em ocasiões separadas encorajaram seu pai a ficar tão bêbado que ele nem tivera consciência do que fazia quando dormiu com elas. Ló, egoisticamente, tentou proteger seus próprios interesses e, em consequência, colheu uma safra de devastação e destruição. Agora vejamos como Abrão se comportou. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra.
Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Gênesis capítulo 13, do versos 14 ao 17. Abrão resistiu à discórdia e abriu mão de seus direitos, a terra a fim de manter a paz entre ele e Ló. A semente da obediência desabrochou para Abrão na colheita da promessa de Deus em dar-lhe tudo o que seus olhos pudessem ver. A história nos ensina duas verdades poderosas. Primeiro, quando tentamos proteger somente nossos interesses e deixamos Deus fora da solução, falhamos miseravelmente, muitas vezes criando mais problemas e discórdias. Quando confiamos que Deus irá cuidar de nós, Ele derramará suas bênçãos sobre nós. Ele mostrará que é fiel. Uau! Glória a Deus! Eu me recordo de uma frase que recentemente foi repetida por um pastor, mas que eu já conheço há muitos anos. Nós não devemos nos preocupar com o nosso futuro, porque Deus já está lá. Se as nossas decisões forem pautadas de acordo com a Escritura Sagrada, com os desígnios da vontade de Deus, com aquilo que é bom, perfeito e agradável, com aquilo que edifica, com aquilo que constrói, com aquilo que promove a paz, com aquilo que anuncia o verdadeiro Evangelho de Cristo, com aquilo que você responderia em meus passos, o que faria Jesus? Essa é a resposta. Se a tua decisão foi pautada em todos esses itens que eu falei agora, não tenha dúvida, a tua bênção será derramada sobre você e sobre aqueles que te cercam. Deus continuará se mostrando um Deus fiel. Contudo, se as tuas escolhas foram pautadas no teu interesse, na tua razão, na tua justiça própria, no querer mostrar que você tem a razão e que nada mais importa, você vai falhar. Você vai perecer. E da mesma forma com que aconteceu, ou talvez semelhante, que aconteceu com Ló, você vai ser alcançada por juízo e justiça da parte de Deus. Ló tentou fazer uma escolha egoísta, ao passo que Abrão se comportou dizendo para que Deus estabelecesse o coração dele naquela decisão de se entregar, deixando com que Ló fizesse a escolha. E lógico que Ló fez a melhor escolha, aparentemente aos olhos humanos, mas aí é que está a resposta. Se nós pautarmos as nossas escolhas baseado na palavra de Deus, nós não precisamos nos preocupar com o futuro, porque Deus já está lá. Ló não pensou em pautar as escolhas dele de acordo com a palavra. Ele olhou aquilo que a sua razão, aquilo que os seus olhos estavam enxergando. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem e os nossos olhos são a janela da nossa alma, que representa o nosso coração na Bíblia Sagrada. Os nossos olhos então são enganosos. Que possamos olhar e pedir para que Deus nos ensine a olhar com o olhar dele. Muitas vezes os nossos relacionamentos estão destruídos, porque nós estamos deixando de olhar os nossos relacionamentos pela ótica de Deus. Deixe Deus ser Deus na tua vida e ser Deus nos teus relacionamentos. Ele pode restaurar, Ele pode promover a paz, Ele pode consertar aquilo que é da vontade soberana dEle. Eu desejo que você seja abençoada de uma forma poderosa e que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração tudo aquilo em que você precisa mudar para receber a graça de Deus de ter relacionamentos abençoados por Ele e felizes, santificados, em paz, em harmonia, em graça. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.